Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Estamos juntos novamente, dando sequência à nossa nova série, O Amor e a Justiça de Deus. Ontem nós já falamos aqui a respeito do povo de Israel que havia se rebelado contra Deus, feito um bezerro de ouro para ser adorado, e Deus demonstrou o seu amor, continuou cuidando do seu povo, mesmo sendo imerecedores. E nós agradecemos por esse Deus que nós temos, por esse dia que Ele nos concede, agradecemos por vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também nós queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Creuza Maria Teixeira, está aniversariando hoje, lá de Vilhena, em Rondônia, seu esposo Evilásio Alves Teixeira e também a filha Evileuza e o marido Mário estão parabenizando você, e o filho Evimael e a Joyce, e também o Taylor, que é o netinho, parabenizam, desejando muitas felicidades, muitos anos de vida. Um alô especial para Maria Márcia e Euríclides, lá de Feira de Santana, na Bahia. Natalian Sukina, é de Luanda, em Angola, pede orações pela filha Wesa. Também Washington Modesto Costa, de Campos Belos, em Goiás. Marliane Inácio da Silva, de Manaus, Amazonas. Ricardo Bosquete Novoa, de Itariri, São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos. Iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por tudo que tens feito por nós, por este dia que estás nos concedendo e por estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, falando à nossa mente, ao nosso coração. Pedimos que abençoes a nossa irmã Creuza Maria Teixeira, que está aniversariando. Também pedimos que abençoes o esposo Evilásio Alves Teixeira, a filha Evileuza e também o esposo Mário, o Evimael e a esposa Joyce e o filhinho Taylor, que Tu concedas as bênçãos a cada um conforme a Tua vontade, Pai. Abençoe Maria Márcia e Euríclides e toda a família, Natália Ansukina, especialmente a filha Wesa, que está com um tumor na cabeça, que seja curada pelo Teu poder. Pedimos também que abençoes Washington Modesto Costa, Marliane Inácio da Silva, Ricardo Bosquete Novoa e todos os demais, Pai, que nos pedem orações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então dar continuidade ao estudo, é o primeiro desta série, e ontem nós citamos aqui Êxodo, capítulo 33, e lemos os versos 15 a 22. Leia aí na sua Bíblia, marque e medite nas passagens bíblicas que nós trazemos aqui para vocês. E falamos que Deus ele é misericordioso e Ele, como Criador, Ele tem o direito e a autoridade para ser generoso em sua misericórdia e também na sua compaixão, até mesmo com aqueles que não merecem. Por exemplo, nós não somos merecedores, não existe nada bom em nós que nós possamos dizer assim, ó Senhor, Tu precisa nos abençoar porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não, é pela graça de Deus que Ele estende a sua misericórdia sobre cada um de nós, e não é porque nós somos merecedores, mas nós precisamos reconhecer que necessitamos da graça e da misericórdia de Deus em nossa vida a cada dia, e se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido destruídos. Mas Deus, Ele nos ama e quer nos salvar. Agora, hoje nós vamos falar com vocês um episódio que aconteceu, que está na Bíblia e está registrado para que nós possamos entender o amor de Deus pelo ser humano. E teremos aqui como exemplo o profeta Oséias. Ele escreveu o livro logo depois de Daniel. Oséias, no capítulo 1 e o verso 2, diz assim: Quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe: Vá e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se de Deus. A razão pela qual Deus usou Oséias para escrever este livro, Oséias, Deus disse para Oséias se casar com uma prostituta. Por quê? Porque Deus queria trazer uma lição para o povo de Israel e para nós hoje. Oséias, ele obedeceu à voz de Deus, ele se casou com uma prostituta e essa mulher sempre abandonava Oséias, ia em busca de outros homens e ela engravidou pelo menos 3 vezes com
pessoas que não eram seu marido. E então, Oséias sempre a recebia de volta, a aceitava, apesar dela viver uma vida de prostituição, mesmo sendo casada. Mas Deus estava querendo ensinar ao povo de Israel que, assim como a mulher de Oséias era infiel, o povo de Deus também era um povo infiel. Ontem nós falamos aqui para vocês que enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, o povo estava embaixo adorando ídolos. Vejam como que o povo é infiel. Hoje, apesar de tudo que Deus faz por nós, das evidências que nós temos de que Deus nos ama, de que Deus quer nos salvar, nós continuamos indo em busca de outros prazeres, satisfazer os desejos próprios da carne, mas Deus continua nos amando. Nós não somos fiéis a Deus como nós deveríamos ser. Nós fazemos as nossas próprias vontades, satisfazemos o nosso próprio eu. Nós nos afastamos de Deus, mas Deus continua nos amando. E assim como Oséias recebia a mulher de volta quando ela vinha já grávida de uma outra pessoa, assim também Deus nos recebe. Deus está de braços abertos. E essa é uma história de amor, o amor generoso de Deus concedido a quem não merece. É por isso que está registrado aqui na Bíblia essa história de Oséias, um profeta que Deus chamou para escrever um livro da palavra de Deus e a sua própria história. Então, apesar da fidelidade de Deus, Deus ele é fiel todo o tempo. O povo sempre se rebela contra ele repetidas vezes e por isso a Bíblia descreve repetidamente o Senhor como um parceiro cheio de amor não correspondido e traído pelo cônjuge. É o que acontecia com Oséias. Deus sempre amou o povo de uma maneira perfeita e fiel, mas muitas vezes o povo de Deus o despreza, escolhendo adorar outros deuses. Aqui em Oséias, no capítulo 14, Oséias, capítulo 14, nos versos de 1 a 4, nós lemos: Volte, ó Israel, para o Senhor seu Deus, pois seus pecados causaram sua queda. Tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Digam-lhe: perdoa nossos pecados e receba-nos com bondade, para que possamos oferecer-te nossos louvores. A Assíria não pode nos salvar, nossos cavalos de guerra também não. Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos: vocês são nossos deuses. Somente em ti os órfãos encontram misericórdia. Então eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. Oséias 14, versos de 1 a 4. Lembrando que eu estou lendo a Bíblia, nova versão transformadora. É a mesma coisa que está escrito na sua Bíblia, não importa qual seja a versão. Deus, ele está chamando para que o povo se volte para o Senhor. Por quê? Porque os pecados é que causam a nossa queda. Ninguém está livre de pecar. Ninguém está livre de cair em sua vida espiritual. Todos nós somos suscetíveis a ser tentado por Satanás e ceder à tentação. Agora, Deus ele espera que nós nos voltemos para ele. Volte, ó Israel, para o Senhor seu Deus. Tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Nós precisamos, irmãos, confessar os nossos pecados. O que muitas das vezes acontece é que nós nos afastamos de Deus, nós pecamos, nós fazemos aquilo que nós queremos fazer e depois nós nos voltamos para Deus, mas sem um arrependimento sincero, sem uma confissão sincera. Nós precisamos reconhecer onde nós falhamos, onde nós pecamos. Então, Deus ele sabe que o amor que ele tem por nós não é um amor correspondido, mas mesmo assim ele continua nos amando. Apesar de sermos pecadores, apesar de sermos indignos, ele continua esperando por nós e ele quer nos perdoar. Então, repetidas vezes, o povo se afastou de Deus, mas Deus ele sempre declarava: eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade. Oséias 14, verso 4. Vejam, essa expressão aqui, os amarei com generosidade, ou quem sabe de boa vontade, é uma tradução de uma palavra hebraica que indica aquilo que é oferecido voluntariamente. Deus nos ama voluntariamente. Ele não exige nada
somente que nós reconheçamos que somos pecadores. Mas mesmo aqueles que não reconhecem, Deus continua amando. Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer destruir ninguém. Agora, as pessoas que forem destruídas no juízo final é porque rejeitaram o perdão de Deus. Nós não vamos ser destruídos porque nós pecamos, não. É porque nós rejeitamos o perdão. Nós rejeitamos reconhecer que somos pecadores e que necessitamos de Jesus. É por isso que as pessoas vão ser destruídas. Então, Deus está nos dando mais uma oportunidade através dessa série para que nós possamos conhecer a vontade dele, o amor dele para conosco e o desejo que ele tem de nos salvar. Aqui, no livro de Oséias e também em outras partes da Bíblia, Deus lhe demonstra comprometimento e compaixão para com seu povo. Embora o povo de Israel repetidamente tenha se voltado para outros amantes espirituais, poderíamos assim dizer, aparentemente rompendo o relacionamento da aliança de maneira irreparável, Deus, por sua própria vontade, continuou a conceder o seu amor ao povo de Israel e a nós também. O povo não merecia o amor de Deus. Por quê? Porque eles rejeitaram a Deus. Agora, quando o povo de Israel rejeitou a Deus, eles perderam o direito legítimo desse amor de Deus. Mas ainda assim, Deus continuou amando voluntariamente, sem qualquer obrigação moral ou alguma influência externa. E aqui, então, no capítulo 14 de Oséias e também em outras passagens, a Bíblia revela o amor generoso de Deus. É isso que nós precisamos entender. Muitas pessoas que nos acompanham também, que estudam conosco a Bíblia, que são cristãs, pensam que é impossível ser salvo. Não. O amor de Deus está estendido a todos, o perdão está estendido a todos. É muito mais difícil a gente se perder, porque nós temos que rejeitar diariamente, constantemente esse amor de Deus. Nós temos que endurecer o nosso coração para que possamos então estar perdidos e sermos destruídos no juízo final. Mas Deus, através do seu amor voluntário, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está nos oferecendo novamente a reconciliação através do seu amor. Agora, muitas pessoas veem Deus como um juiz severo, que quer punir, que quer castigar. Agora, Oséias, aqui, ele está mostrando que o Senhor, mesmo sendo traído, ele continua amando. É o que Oséias fazia, sendo traído pela esposa, e continuava amando. Mas Deus deu essa ordem a Oséias para que se casasse com uma prostituta, para mostrar ao povo como é que eles se prostituíam com outros deuses e se afastavam do Deus verdadeiro. Era uma lição que Deus estava querendo dar ao povo através da vida conjugal do profeta Oséias. Que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo e que possamos reconhecer os pecados que temos cometido, como nós temos nos afastado de Deus, mas que Deus continua nos amando e quer nos perdoar e quer nos salvar. Agora, quando nós vemos essa história relatada na Bíblia, isso tem influenciado a nossa vida a agir de um modo diferente? O que é que tem nos ajudado em nossa vida espiritual quando nós lemos uma história como essa de Oséias? Que o Espírito Santo trabalhe conosco e nos ajude a entendermos que, apesar de sermos pecadores, Deus continua nos amando e que Ele quer que nós nos voltemos para Ele, como está aqui em Oséias 14, verso 1. Volte, ó Israel, para o Senhor seu Deus, pois seus pecados causaram sua queda. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a entendermos cada dia mais a sua palavra. Continuemos em oração e lembramos a todos vocês que a palavra de Deus nos diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.